Boa noite a todos. Mais uma vez, depois do período das festas, nós matamos as saudades e nos reencontramos nesse grupo maravilhoso. E vamos agora com Ano Novo, Ano Judaico Novo, Vida Nova, novos planos, novos planejamentos, em todos os sentidos, particularmente no aspecto positivo, na devoção a Deus, e na transformação desse mundo, num mundo melhor, na moradia para o Altíssimo, por meio do nosso comportamento, das nossas atitudes e da nossa atuação no mundo. Então, nós vamos começar seguindo a porção que foi lida nesse Shabat, que é a porção de Bereishit. Bereishit. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta clássica. Qual é a pergunta? A pergunta é: por que a Torá começa com Beit e não com Aleph? Uma pergunta clássica. Afinal, a primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph e não Beit. E se é o início de tudo, uma pergunta lógica. Por que a primeira letra do alfabeto hebraico não inicia a Torá? Então, nós temos uma série de explicações para enfatizar e justificar essa ideia. A primeira delas, o Aleph está presente, mas ele é tão grande, que ele não é percebido. A Torá, sim, começa com Aleph, segundo a primeira explicação, mas ele não aparece. Aleph vem da palavra Aluf, não confundir com Maluf. Aluf significa comandante em hebraico. O Aleph é o Alufó Shel Olam, o comandante do mundo. Ele está presente, mas Deus se ocultou para possibilitar com que pudéssemos servi-lo pelo livre arbítrio, pela livre escolha. Então ele se ocultou. Então o Aleph está presente, mas é invisível. O que aparece é o Beit. Aleph também é de Echad. Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico. Aleph é 1, Beit são 2, 3 são 3, e assim sucessivamente. A Torá começa com Beit, porque o universo ele tem a sua pluralidade, multiplicidade. Tanto que no primeiro dia da criação, Deus chama o primeiro dia não de primeiro, mas sim de dia 1, certo? Eu confundo sempre número cardinal com ordinal, acho que é cardinal. O número 1 é dia 1 e não dia primeiro. A partir do segundo dia já é dia segundo, dia terceiro, dia quarto e assim por diante. Por que dia 1? Porque no primeiro dia Deus ainda não tinha criado outra criatura além dele, o Criador. E já no segundo dia, segundo os nossos sábios, foram criados anjos no segundo dia. Então, o Aleph é de Errat, e o Beit qual é o mínimo de plural? Para termos um verbo conjugado no grau, no plural, o mínimo são 2. Então, o mínimo de plural são 2. Por isso, a Torá começa com Beit e não com Aleph. Porque Beit significa 2, e 2 é o número mínimo para estampar, expressar e representar a pluralidade do mundo. Por isso está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Poderia estar escrito na Torá: no princípio criou Deus tudo, uma palavra só. Mas tudo não dá a indicação e a noção
de pluralidade. Quando a gente fala tudo, tudo a referência é a globalidade de tudo, a globalidade da existência, mas não a pluralidade. Para haver pluralidade, tem que haver distinção entre uma coisa e outra. Por isso está escrito no princípio que Deus criou os céus e a terra. Pluralidade, indicado na letra Beit. Curiosamente, nos livros sagrados, impressos em hebraico, os livros da Torá, todos esses livros sempre começam com a página 2, em hebraico com a folha Beit. Porque as pessoas não podem alegar que elas conhecem o livro inteiro. O sujeito decorou todo o Talmud. Mas ele não decorou todo o Talmud, porque falta a folha 1, a folha Aleph. Mas ela não está impressa. Mas ela representa os segredos que não estão nem impressos e nem expressos. Os segredos que ainda não foram revelados. Por isso, todo livro de Torá, todo livro em hebraico, todo livro impresso sobre assuntos da Torá, começa com a folha Beit. Não existe Aleph. Aleph, às vezes, é uma folha em branco, às vezes é uma folha com as informações técnicas do livro, mas não faz parte do conteúdo do livro. Então, a folha Aleph representa o oculto, já que a sabedoria de Deus é infinita. Então, nunca poderemos saber tudo. No máximo, tudo começa a partir da folha 2, da folha número Beit. Uma outra ideia por que a Torá começa por Beit e não por Aleph, porque o Aleph ele simboliza a espiritualidade, a conexão nossa com Deus. E a conexão da nossa alma com Deus antecede o próprio mundo. Como é o formato do Aleph? O Aleph é um travessão, na oblíqua, ele tem um pontinho em cima e um pontinho embaixo. O Aleph é um travessão com um pontinho, um Yud em cima e um Yud embaixo. Esse é o Aleph. O Yud em cima é Deus. O Yud embaixo é o ser humano. E o travessão na oblíqua é a conexão do ser humano com Deus e, consequentemente, de Deus com o ser humano. E por que o travessão está na oblíqua? Porque essa devoção ela não funciona exatamente como uma lógica perfeita. Ela tem que ser criada e desenvolvida pelo coração. Um sentimento, ele não é reto, ele não é geométrico, ele não é quadrado. Um sentimento está acima das exatidões. Por isso, esse travessão está na oblíqua e não reto, porque o sentimento humano está acima de padrões pré-concebidos. Ele consegue transcender a limitação daquele que procura se ligar a Deus. Beit significa também, conforme já explicamos em outra ocasião, a palavra bait, quando vem seguida de um outro substantivo, então nós temos Beit HaKnesset, sinagoga, Beit HaSefer, escola, Beit HaRoshet, fábrica, Beit Holim, que o Rebbe não gosta muito desse termo, casa de doentes, na verdade, o hospital, o Rebbe chamava de Beit Refuah, a casa da cura. Beit HaMikdash, a casa do santuário. Então, Beit ou Bait significa casa. Já na primeira letra da Torá, que é o Beit, Deus simboliza, representa e dá a dica, dá o recado da missão maior pela qual o mundo, o universo foi criado. Servir de moradia, ser transformado pela atuação do homem numa casa para Deus. Por isso, a Torá começa com Beit. O Beit
também ele é fechado para trás e aberto para frente, para não especularmos aquilo que veio antes da criação do mundo e olharmos só para frente. E o passado? Não é importante o passado? Claro que o passado é importante, mas o passado, quando ele se distancia do instante presente, ele acaba se revelando como providencial. Mesmo erros ou desacertos, em última instância, também foram providenciais. O nosso domínio é sobre o presente, e o futuro depende do presente. Por isso que o Beit é aberto para frente. Tem a letra Beit, que simboliza o presente, e ele é aberto para frente, ou seja, que sempre há perspectivas para a nossa atuação. Não existe caso perdido no judaísmo. Se houvesse caso perdido, não estaria mais aberto para frente. Sempre há possibilidade do retorno, do arrependimento. Deus sempre está aberto e receptivo a um coração sincero, a um coração arrependido. Por isso, o Beit é aberto para frente. Ah, mas ele é fechado para trás, e a gente não deve ficar se remoendo. É claro que a pessoa precisa fazer techuvá, se arrepender e não mais incorrer nos mesmos erros do passado. Mas, às vezes, a pessoa tem dificuldade. Às vezes, a pessoa pensa, o meu passado é tão complicado, que eu não consigo me desvencilhar dele. É um passado muito negativo. Como que eu vou me arrepender, me aproximar de Deus? O meu passado pesa demais. Então, por isso, o bem está fechado para trás. A gente deve levar em consideração o passado, mas até um certo limite. O principal é o presente e o futuro. Não conseguimos nos desvencilhar do passado, então vamos fazer de conta que acabamos de nascer. Vamos construir o presente, o futuro, e assim nós vamos nos animar para ter um presente e um futuro bem melhor do que períodos que não queremos nem lembrar do nosso passado. Por isso que o Beit está fechado para trás e aberto para frente. A abertura de Deus é em relação ao presente e o futuro. E automaticamente a gente acaba mudando o passado. Mas o passado também depende do presente, assim como o futuro. Então, as nossas atitudes vão ser recebidas por Deus, já que o Beit, o mundo, ele sempre tem a perspectiva à frente dos nossos olhos, à frente da nossa expectativa, à frente da nossa atuação. Mais uma ideia do Beit, por que a Torá começa com um Beit e não com a Aleph? Então, a palavra Emet, em hebraico, ela tem 3 letras. Emet. Emet significa em hebraico verdade. Emet é composta de 3 letras. Quais são as letras? O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto em hebraico. O Mem, que é a letra do meio. E o Taf, que é a última letra. A distância do Aleph até o Mem são 13. A distância do Mem até o Taf, mais 13, se não me falha a memória, um comentário que eu vi. 13 é o valor numérico da palavra Echad, 1, que é a concepção do único Deus, que é a fonte de toda a veracidade, a verdade maior. Por que Emet é composto de Aleph, Mem, Tet? Porque verdade é sempre verdade. Verdade é verdade no começo, verdade é verdade no meio, e verdade é verdade no fim de qualquer processo e do desenrolar de qualquer fato na vida, porque a verdade não se modifica facilmente. As 3 letras de Emet, elas têm 2 perninhas. O Aleph se baseia sobre 2 pernas, o Mem é um travessão, e o Taf são 2 pernas. São letras estáveis, pelo menos nas 2 dimensões da escrita. Sheker, em hebraico, significa mentira. E as 3 letras, elas não são estáveis.
porque elas se baseiam num ponto só. O Shin, como é escrito pelo escriba, pelo sofer, ele acaba num ponto. O Kuf tem um travessão maior para baixo, acaba num ponto. E o Resh termina num ponto também. Então, a verdade sempre é instável, periclitante. Ela sempre está balançando, porque a verdade não é definitiva. O valor numérico, existe dois tipos de gimatriot. Gimatria significa numerologia. Tem a gimatria a gimatria normal, que leva em consideração, além das unidades, as dezenas, centenas, etc. E tem a gimatria pequena, que nós cortamos todos os zeros. Só leva em consideração a unidade. Qual é a gimatria pequena? A gimatria que está na katakana da palavra emet. Aleph é 1, Mem é 40, corta o 0, 4. Tav é 400, corta os 2 zeros, fica 4. 1 mais 4 e 4 dá 9. Tá? E sheker, mentira. Shin é 300, corta os zeros, fica 3. Kuf é 100, corta os zeros, fica 1. Resh, 200, corta os zeros, fica 2. Então, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Vamos guardar, então, esses dois números. A numerologia da palavra verdade é 9 e a numerologia da palavra mentira é 6. Por que a Torá começa com Beit? Porque, se não me engano, consta no Salmos do rei David, Rosh Dvarcha Emet. O princípio das tuas palavras na Torá está carimbado com o atributo da verdade. Bereshit bara Eloquim. Bereshit acaba com Taf, bara acaba com Aleph, e Eloquim com Mem. Tá? Na verdade, eu já vi um comentário, mas eu esqueci, porque aforta a diferença da ordem, mas Taf, Aleph e Mem formam a palavra Emet. Então, vamos ver por que a Torá começa com Beit e não começa com Aleph. Quantas letras tem a palavra Emet? 3. Quantas letras tem a palavra Sheker? 3. A palavra verdade e a palavra mentira em hebraico, ambas têm 3 letras. Então, nós vamos fazer uma soma a partir do Beit. Qual é o valor numérico de Beit? 2. Vamos somar, então, juntos, a cada 3, porque cada uma das palavras tem 3 letras. 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3, 5. Mais 4, 9. 9 é o valor numérico da palavra emet, verdade. Muito bem, vamos pegar mais 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 mais 6, 11. Mais 7, 18. 1 e 8, 9. Muito bem, vamos pegar mais 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Peraí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 8 mais 9, 19. Desculpa. 8 mais 9 dá 17. É isso? 8 mais 9, 17. Mais 10 dá 27. 2 e 7, 9. E assim sucessivamente. Depois, só mais um. Vamos ver, mais um aí. Então, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 11 mais 12, 23. Mais 13, 33. Mais 6, 39. 3 e 9, desculpa, estou fazendo 3 e 6, dá 36. É isso? 36. 3 e 6, 9. Então, assim, sucessivamente, ad infinitum, até o infinito, vai dar sempre o número 9, porque a Torá ela está carimbada com o atributo da verdade. Vamos ver se a Torá começasse pelo Aleph. Aleph vale 1. Então, tanto a palavra Emet como a palavra Sheker tem 3 letras. Então, vamos somar de 3 em 3. 1, 2 e 3. Quanto dá 1 mais 2 mais 3? 6. O valor numérico da palavra Sheker, mentira. 1, 2, 3. Agora, 4, 5, 6. 4 mais 5, 9. Mais 6, 15. 1 e 5, 6. De novo, mentira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 mais 8, 15.
mais 9, 24. 2 e 4, valor numérico, 6. Mentira. E assim sucessivamente, ad infinitum. Até o infinito, o número sempre vai ser 6. Mas a Torá está carimbada com o atributo da verdade, não com a mentira, da mentira. Por isso que a Torá começa a partir do Beit. E, curiosamente, é uma curiosidade, posteriormente, a associação numérica das letras em hebraico, as nações do mundo criaram os algarismos indianos ou hindus, surgiram na Índia, e depois foram chamados de algarismos arábicos. Tanto que a palavra algarismo, tudo que começa com al-cachofra, álbum, e outras palavras, al-corão, al-haram, é tudo em árabe é o. Então, algarismos, curiosamente, o 9, que é o atributo da verdade, é um formato, e o 6 é exatamente o 9 de cabeça para baixo. Aqui em São Paulo eles falam de ponta-cabeça, de cabeça para baixo. Isso significa o quê? Que a mentira é exatamente o oposto da verdade. Esse é mais um motivo porque a Torá começa com Beit e não com Aleph. Muito bem. E por que a Torá começa com Beit? Porque ela vem indicar muita coisa. Aliás, a palavra Bereshit vem indicar muita coisa. A primeira letra da Torá é o Beit. E qual que é a última letra da Torá? É o Lamed, que está escrito Velokam Navi que Moshe, e não se levantou nenhum profeta como Moshe, Leeinei Kol Israel. Ele era grande aos olhos de todo o povo de Israel. Qual que é a última palavra da Torá? Israel. Israel. Qual que é a última letra de Israel? Lamed. Só que a Torá é contínua. Ela mal acabou e já começou de novo. Então, pegando a última letra da Torá, mostrando que ela é cíclica, e a primeira letra da Torá forma a palavra lef, que significa coração. Por mais que haja sabedoria na Torá, por mais que a Torá seja a sabedoria infinita de Deus, por mais que essa sabedoria infinita de Deus englobe toda e qualquer informação, sem fim, mesmo assim, a Torá só pode ser adquirida, conquistada, por meio dos sentimentos, por meio do coração. Por isso, a dica é que a primeira letra é Beit e a última é Lamed. Ela é cíclica, então Lamed mais Beit, então dá coração. Outra ideia, que na mesma sequência, Beit e Lamed, dá a palavra Baal. Baal em hebraico é a mesma coisa que Ló. Não. A Torá tem restrições. Se a gente quer conquistar a Torá, devemos seguir regras. Não é pensar, eu faço o que eu quero, eu interpreto como quero. Há outras religiões que, dependendo do templo, cada templo tem uma interpretação própria, porque a interpretação é livre. Hashem, quando entregou a Torá ao povo de Israel por meio de Moshe, ele não entregou só a Torá, ele entregou também a sua interpretação. A interpretação da Torá ela não é livre, ela é dirigida, faz parte da Torá a sua interpretação. Nós temos regras de interpretação, mas essas regras foram dadas juntamente com a Torá. Por isso, Baal significa não, proibitivo. Baal. Beit Lamed significa que existem critérios e regras. Não é simplesmente dar vazão aos sentimentos. Tem que haver sentimentos, mas eles têm que ser propiciados como pela fonte originadora, que é o intelecto. E esse é um dos princípios fundamentais da filosofia racídica. O intelecto domina as emoções. O cérebro domina o coração. Tem que ter cérebro e tem que ter coração. Mas o intelecto acaba gerando as emoções corretas, as emoções saudáveis, as emoções positivas. Em geral, emoções negativas, elas não são delimitadas pelo intelecto. Elas acabam fluindo compulsivamente ou impulsivamente, sem interferência
do intelecto. Muito bem. Uma curiosidade. Um dos sucessores do Império Romano, quando Alexandre o Grande morreu, ele deixou seu império, já que ele não teve filhos, ou os filhos ainda não eram suficientemente grandes, eu não sei. Alexandre deixou o império para os seus 3 principais generais. E o seu principal general, ele herdou o filé principal de todo o Império Grego, que era o Egito. Ele era chamado de Ptolomeu, ou Ptolomeu, ou em hebraico Talmai. Talmai, ele governou Alexandria. Alexandria era a cidade gigantesca fundada por Alexandre e que surgiu no Egito, a Alexandria. Na verdade, se procurarmos em história, tem mais 2 ou 3 cidades menores na Ásia também chamada de Alexandria. Teve mais de uma Alexandria, mas a principal é do Egito, Alexandria. E lá ficava o general que foi coroado como rei, Talmai, Ptolomeu ou Ptolomeu. Muito bem. Ele convocou 70 sábios judeus, 70 rabinos, sábios do povo de Israel, e os obrigou a traduzir a Torá para o grego. Ele colocou esses 70 sábios em 70 cubículos isolados. E, na ocasião, tinha caído o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e outras mídias sociais. Esses 70 sábios, há 2.500 anos atrás, não tinham escuta telefônica e nem internet, nem mídia social. Então, eles não podiam se comunicar, eles estavam em 70 cubículos isolados. E se algum deles traduzisse alguma palavra diferente dos outros, seria sumariamente executado. Então, ocorreu um milagre, que os 70 sábios traduziram a Torá do hebraico para o grego, mas igualzinho, sem pôr e nem tirar, porque todos eles tiveram uma inspiração divina. Curiosamente, eles escreveram a Torá aparece assim, Bereshit, Bara, Elohim, no princípio de Deus ter criado os céus e a terra. Todos os 70 sábios traduziram diferentemente, eles mudaram a ordem. Em vez de escrever Bereshit, Bara, Elohim, eles escreveram Elohim, Bara, Bereshit. Em vez de eles escreverem no princípio criou Deus, eles escreveram Deus criou no princípio. Por que eles não escreveram no princípio criou Deus? Bereshit, Bara, Elohim. Eles sabiam que os gregos eram idólatras. Se escrevessem que Bereshit, Bara, Elohim, o tal do Bereshit criou Deus, eles vão falar, epa, tem alguém maior que Deus, chamado Bereshit, que criou Deus. Então, para que os gregos não interpretassem errado, eles traduziram para o grego Elohim, Bara, Bereshit. Deus criou no princípio. Inclusive, há mais aspectos maravilhosos dessa inspiração divina que todos os 70 sábios escreveram exatamente igual. Quando eles falam, existem 4 animais que não são kasher, segundo a Torá, que só tem um dos sinais. Porque para ser kasher tem que ser ruminante e ter casco fendido. Há 3 animais que têm casco fendido, mas não são ruminante, e há um animal que é ruminante, mas não tem casco fendido. Fendido significa uma fenda, uma divisão do casco de lado a lado. Quais são os 3 animais? Qual que é o animal que tem casco fendido, mas não é ruminante? O porco. E ele simboliza a falsidade. Ele mostra para todo mundo, olha aqui, pessoal, eu sou kasher. Eu falo hebraico, eu torço para Israel. Mas pera um pouquinho, você não vive como judeu? Não, mas eu como halá no Shabat, como gefilte fish, e também eu gosto de assistir
filme de humorista judeu de Hollywood e também gosto de contar piada de judeu. Ou seja, eu sou um bom judeu. Não, mas não é suficiente. Não adianta você só ser kasher por fora e o casco pendido. Você tem que ser kasher por dentro também. Tem que ser ruminante. Então, o porco ele simboliza a falsidade e a hipocrisia. O pessoal brinca, não é só hipocrisia, é hiporquisia. Né? Então, e tem 3 animais que eles são ruminantes, segundo a Torá, mas não tem casco fendido. Quais são eles? O camelo, a lebre e o coelho. Ah, mas segundo a biologia, a lebre e coelho, eles são ruminantes, eles não são ruminantes, eles são roedores. Mas segundo a Torá, eles têm uma espécie de ruminância. Isso aqui pode ser comprovado pelos biólogos, os zoólogos. Então, a lebre é arnevet. Então, eles não puderam traduzir os 70 sábios em 70 cubículos isolados, não puderam traduzir arnevet como animal impuro, como coelho. Eu não sei qual é a palavra em grego, coelho, mas o coelho não, desculpa, lebre, mas lebre em grego era o nome da esposa do imperador. O imperador Talmai, ele tinha uma esposa, e a esposa dele, em grego, o nome dela era lebre. Então, falar que lebre é impura, não é kasher, não pega bem. O imperador vai ficar contrariado. Então, sem um saber do outro, os 70 sábios puseram uma outra palavra, um outro termo, mas não falaram claramente que lebre, em grego, não é kasher, porque era o nome da esposa do imperador Talmai, na cidade da Alexandria. Agora, tem uma curiosidade. As últimas mudaram, alteraram a ordem do começo da Torá em grego. Em vez de falarem no princípio criou Deus, ou Bereshit bara Elohim, eles escreveram Elohim bara Bereshit. Deus criou no princípio. Mas tem uma dica de qual que é a versão verdadeira. A Torá é cíclica. Vamos pegar as 3 últimas palavras e as 3 primeiras palavras. Quais são as 3 últimas palavras? As 3 últimas palavras são Leinei Kol Israel, aos olhos de todo o povo de Israel. Quais são as 3 primeiras palavras? Bereshit bara Elohim, em hebraico. Então, mesmo que traduziram de uma outra ordem para o grego, na Septuaginta, chamado em hebraico de Targum Shivim, a tradução dos 70, em grego Septuaginta, mesmo que traduziram numa forma diversa o começo da Torá, nós temos uma dica da forma original, já que a Torá é cíclica. Vamos ler as 3 últimas palavras da Torá e as 3 primeiras. Leinei Kol Israel, aos olhos de todo o povo de Israel. Qual que é a versão verdadeira? Bereshit bara Elohim. A ordem certa é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Muito bem. Pessoal, vai desligar, aqui vai acabar dentro de 1 minuto, mas vocês clicam novamente no mesmo link e nós vamos continuar mais um pouco. Eu já dei, na verdade, uma aula, eu estou me estendendo mais em cada resposta, mas eu já cheguei a dar aula de 60 explicações diferentes, porque a Torá começa com Beit e não com Aleph, e explicações também relativas ao primeiro Passuk, principalmente a primeira palavra da Torá. Mas quem sabe oportunamente, ou eu gravo uma aula com essas explicações todas, mas é bem interessante.